Oi, se você é novo aqui, eu me chamo Georgiana Fontes, sou mãe, mulher e advogada, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao vídeo anterior que fala sobre o que a escola pode e não pode fazer no período de renovação de matrícula, no período de renovação ou de matrícula escolar. Então, se você se interessou por esse assunto, já fica aqui comigo que esse vídeo é para você. Porém, se você ainda não assistiu o vídeo passado, para esse aqui, vai lá e assiste, depois volta aqui para continuar, tudo bem? Então, a primeira dúvida é: fiz a matrícula do meu filho, efetuei o pagamento, porém, por algum motivo, resolvi cancelar. Precisei retornar na escola e solicitar o cancelamento. A escola pode fazer a retenção desse valor? E aí começam aquelas respostas bem depende. A resposta aqui, gente, é depende. E de que depende? De uma série de fatores. Depende de que, se a escola tiver informado através de contrato que aquele valor não seria mais devolvido, sobre justificativa de algumas despesas, né, que a escola teve, como, por exemplo, uma reserva de vaga, ou passou aquele período de matrícula, a escola deixou de matricular um outro aluno porque atingiu a capacidade da sala. Então, a escola pode sim reter algum valor. Esse valor tem que ser analisado caso a caso do valor que foi pago, do valor que foi retido, do dia que você solicitou o cancelamento, né? Quantos dias, se as aulas já tinham começado ou as aulas ainda não tinham começado. Mas um ponto relevante aqui é que, se você precisou solicitar esse cancelamento, faça isso de forma expressa, por escrito, né? Entregue na escola e não só escreva solicitando um cancelamento, solicite o protocolo de recebimento e guarde isso, porque muitas vezes a escola pode alegar que houve morosidade, que o pai demorou para fazer essa solicitação. Enfim, vá se resguardando. E aqui vamos lá para mais um assunto polêmico. Como eu falei, eu deixei esse vídeo 2 por último, porque todos esses pontos são muito mais polêmicos. Mas não é que acontecem menos, não. Acontecem e acontecem muito. E aí tem muita divergência de opinião, por isso que eu deixei para esse segundo momento. Mas vamos lá. Qual seria a dúvida agora? Tem um desconto por pontualidade no meu contrato, né? No contrato com a instituição de ensino. Como assim? Um exemplo: a mensalidade custa R$1.000. Se eu pagar até o vencimento, eu tenho 50% de desconto. A mensalidade fica R$500. Ai, que delícia! Então, nesse caso, quando eu não consigo pagar no prazo, a escola me cobra, além dos R$1.000, ela também me cobra multa e juros sobre os R$1.000. Isso tá certo? E a resposta é, gente, isso tá certo. Porque assim, esse desconto, né, é como se fosse uma facilidade, é um desconto, um incentivo, desculpa, na verdade é um desconto com o objetivo de incentivar para que os pais honrem o compromisso no dia correto, né, até o vencimento. Como os pais não honraram, então não faz sentido mais manter aquele desconto, e aí já faz jus à questão da multa e juros sobre o valor normal da mensalidade. Então, nesse ponto, não vejo ilegalidade, inclusive tem até entendimento já do STJ, e é basicamente isso. E vamos continuando, porque as duas estão ficando cada vez mais quentes. Então, a pergunta é: será que a escola pode exigir marca, modelo, ou que o material seja adquirido numa livraria A ou B? Quem sabe essa resposta? A resposta é não, né? Em regra, não. Por que eu digo em regra? É lógico que a escola não pode exigir isso dos pais. Porém, hoje, o que está dando uma certa polêmica é que algumas escolas, na verdade não algumas, a maioria, elas utilizam metodologias exclusivas, né? Metodologias próprias, diferentes das demais, cada uma utiliza a sua, e normalmente o livro é fornecido na escola. Porque o pai vai ter dificuldade, por uma questão de facilitar, o pai não vai achar em outro local ou numa livraria qualquer. Então, nesse ponto, por uma questão de bom senso, é entendido que sim, que pode, já que a metodologia é única, na verdade é exclusiva, e a gente leva o aluno para aquela escola exatamente por acreditar e por ser adepto também àquela metodologia. Então, nesse ponto pode. O que a escola não vai poder exigir que compre, por exemplo, só aceito lápis, caneta Bic, um exemplo, né? Já estou fazendo propaganda. Ou então, marca-texto piloto, não sei nem se existe marca-texto, mas deve existir. Ou então, se aceita o material que compre na livraria A ou livraria B, essas práticas não. Aqui não é nenhuma dúvida, é só uma observação, na verdade.
no tocante que as instituições de ensino acabam deixando muito a desejar quando não entrega a via do contrato ao consumidor, aos pais irresponsáveis. É muito comum a gente receber pais irresponsáveis que eles informam que nem sabia que tinha contrato. Mas tem, gente. Na hora que vocês fazem a matrícula, vocês assinam uma série de coisas e aquilo ali é um contrato. Na verdade, esse contrato deveria estar exposto, porque a lei diz, né, o contrato, o regimento deve estar exposto no local de fácil visualização na escola, ou seja, na secretaria, no mural, incluindo o número de sala, a disponibilidade de aluno por sala ou turma, bem como o valor da anuidade. Então, assim, é um direito do consumidor. Sempre que vocês tiverem essa oportunidade, vocês cobrem, porque o que eu costumo dizer é que muitas vezes os consumidores deixam de cobrar pensando, não vai dar em nada, vou só gerar um transtorno aqui, a pessoa se sente constrangida. Mas quando um consumidor age dessa forma, né, que conhece os seus direitos, o consumidor protege não só ele ali naquele momento, mas protege toda uma coletividade e protege também o próprio consumidor numa situação futura. Então não deixe de exigir, assim, com toda a elegância, né, com toda a educação, não precisa abusar do seu direito, não, apenas exija. Agora eu vou até respirar, porque eu acredito que eu cheguei no ponto mais sensível desse vídeo, no ponto mais polêmico, no ponto mais comum, no ponto mais recorrente, que é o que pode e o que não pode constar na lista de material escolar, né? Então todo ano a gente vê entrevista de advogados, manifestação do PROCON, mas ainda assim as listas parecem, as instituições de ensino parecem que fecham os olhos para aquilo ali, e eu acho que muito mais grave ainda somos nós, mães, consumidoras, pais de alunos em escola, que a gente permite isso. Então, assim, a lei é muito clara em dizer que material de uso coletivo não pode constar na lista. Então, ainda assim, as escolas mantêm. O material que pode constar são materiais de uso individual, ou seja, só para o seu filho. E esse material ainda assim não tem aquela obrigatoriedade de você entregar no início do ano. Esse material pode ser entregue no decorrer da necessidade, da demanda do seu filho. Porque o que é que acontece? A gente manda para a escola, vem aquela lista extensa. 4 coleções de lápis colorido, você manda. Não dá 6 meses, a escola está pedindo. Oxe, mas eu não mandei 4, não tem condições de o filho ter usado. 25 lápis grafite, né? Quem tem filho pequeno sabe, 25 lápis grafite. Quando chega 2 meses depois, chega o filho, mãe, precisa de um lápis. Aí eu digo para a sua professora que eu entreguei na escola, entendeu? Então, assim, são esses tipos de abusividade, de excessos que a gente precisa coibir. E são pais que vão na escola, mas eu não digo para vocês irem na escola, gente, fazer confusão, nada disso, pelo amor de Deus. Vai na escola com muita educação e com informação. Vocês conhecem direito, hoje está na palma da nossa mão, está aqui um vídeo para orientar. Então, você vai na escola e você exige, pergunta, olha, já acabou, mas por quê? Acabou mesmo? Como é que eu posso ter controle disso? Como é que o pai ou a mãe pode acompanhar, entendeu? Então, isso é um ponto muito sensível, porque é todo ano muito desgastante. Gente, só para concluir, assim, com relação à questão de itens de material coletivo, o que as escolas parece que não sabem ou ignoram, ou talvez não sei por qual motivo, talvez por falta de fiscalização mesmo, por impunidade, é exatamente que as escolas, quando elas colocam esse tipo de material, elas estão passíveis de multa. E a multa é altíssima. Eu não sei como é que elas têm coragem de colocar aquele material lá, se a multa é extremamente alta. Então, fico alerta. E por fim, o assunto muito mais polêmico e muito mais sensível ainda do que a lista de material, são as cobranças de taxa extra que tem acontecido na escola, e se é possível a escola cobrar taxa extra por agenda exclusiva da escola, é possível cobrar taxa extra por atividades extras, segunda chamada, histórico escolar, emissão de documentos. Quem responde essa? Por uma questão de bom senso, a gente poderia dizer que não. Mas existem entendimentos, né? E também o próprio sindicato, a própria Secretaria de Educação, a Diretoria de Educação, eu tomei o cuidado de constar cada órgão desse. Então, eles entendem que é plenamente possível, desde que, e aí eu concordo, tem um desses itens que, por exemplo, o histórico escolar, eu não acho razoável que a escola cobre, né? Na verdade, o histórico escolar é um documento inerente à atividade, à vida acadêmica do aluno. A escola deve ter obrigação de entregar sem cobrar, embora cobre. Aqui em Mossoró as escolas cobram.
R$50, R$80, R$15, os mais variáveis preços. Porém, com relação aos outros pontos, né, agenda, uma série de fatores, os entendimentos, inclusive até mesmo do próprio histórico, o entendimento da própria Secretaria de Educação e do sindicato, é exatamente que esse item pode ser cobrado, aí eu chamo atenção. Tudo bem, faz até um sentido, desde que esses itens estejam na planilha, ou melhor, não estejam na planilha do orçamento da escola. Porque o que a gente não sabe, a maioria dos consumidores não sabe, é que a escola ela tem que ter uma planilha orçamentária, essa planilha tem que ser acessível aos pais, tem que ter um regimento interno, tem que ter um contrato, tem que ter uma série de coisas que tem que estar disponibilizada aos pais. Então, como assim? Se a mensalidade às vezes a mensalidade de uma escola é 300, um exemplo, não existe isso, né? Mas a mensalidade de uma escola é R$300, incluindo todos os itens, esses que eu falei, agenda, histórico, tudo isso. Mas por uma questão de competitividade, né, com a concorrência, principalmente em momento de crise, o que é que a escola faz? Ela reduz esses itens, ela diz, tudo bem, então eu vou cobrar extra para emissão de histórico, porque o aluno pode levar a vida inteira e só precisar uma única vez. Então eu vou cobrar extra tal item, como prova de segunda chamada, uma série de coisas. E aí ele exclui do orçamento da escola, né, deixa fora e quando o pai precisar, o pai paga. É possível? Desde que isso seja uma informação clara ao pai, ao responsável, ao consumidor, desde que esteja no contrato em letras garrafais, maior que tamanho 12, desde que tenha no regimento, e se o pai tiver alguma dúvida e pedir para ver a planilha, pode também, essa planilha tem que ser disponibilizada. Mas fora isso, se não tiver nessa previsão, se não tiver contemplado nesses itens, simplesmente não informa no ato da matrícula que aqueles documentos vão ser cobrados por fora, não tem o regimento, não tem contrato, não tem planilha, não tem nada, a escola não pode. Por fim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveite aí, já curte, se inscreve, aciona o sininho para receber as atualizações, deixe o seu comentário e compartilhe com pais, mães interessados, né, nesse assunto. Só lembrando que eu vou deixar aqui embaixo a lista, o link do Procon RN com a lista dos materiais que eles entendem, materiais de uso coletivo, para que vocês possam consultar. E se estiver na lista do seu filho, vocês não mandem e registrem a reclamação na secretaria da escola. Gente, eu já ia esquecendo de finalizar, né? Mas vamos lá. O principal aqui é que eu gosto de sempre dar a dica. Normalmente eu vou dando dica, mas como esse eu fui comentando os pontos, o que acontece, o que não acontece. A dica que eu quero deixar ao final para todos os itens, inclusive o vídeo passado e esse, é exatamente esse. Se você, pai, mãe, responsável, aluno em idade escolar, estiver passando por algum desses problemas, o que é que você deve fazer? Inicialmente eu aconselho que você se dirija, procure a escola, registre a reclamação, a sua insatisfação. Se não for sanado, o segundo ponto procure o Procon, né, para registrar, dependendo da situação. Normalmente, dependendo da situação, você não vai conseguir resolver com o Procon, mas aí o que é que você pode fazer também, dependendo da gravidade da situação, é procurar o Ministério Público e registrar a reclamação, então, registrar a notícia, certo? Então, e ainda tem uma outra alternativa que você pode também procurar um site de reclamação, o Reclame Aqui ou consumidor.gov, registrar também a sua reclamação. Eu só chamo a atenção que eu sempre falo, tenha cautela, né? Se atenha aos seus direitos, não extrapole, né? Não fira o direito da outra parte, não abuse desse seu direito para evitar possíveis danos para você. Então, não deixe de registrar, vá atrás dos seus direitos, mas você vai seguindo esse espaço, reclama na escola, né? Reclama no Procon, reclama no Ministério Público, pode reclamar no site. Se não resolver, aí se você precisar do judiciário, aí você pode procurar um advogado, né, da sua confiança, e ele vai analisar a sua situação. Esse vídeo não exclui a consulta de um advogado, porque são pontos complexos, como eu falei. E até o próximo vídeo.